eu quero reler o versículo 5 para que a gente possa, deixar mais gravado na mente. É uma leitura um pouquinho extensa, mas eu vou procurar ser breve. É importante que nós leiamos aí até pelo menos o versículo 25. Diz assim o versículo 5: nos dias de Herodes, rei de Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto o que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Somente até aqui. Os irmãos podem se assentar, Eu quero só pedir mais uma vez, que o Senhor nos conduza e nos abençoe, para que em tudo, o Senhor nos use para a sua glória, para o seu louvor. Eis-me aqui, Senhor, nas tuas mãos, me coloco mais uma vez. Fala conosco, fala com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, ela tem, pela primeira vez, 3 temas. Primeira vez que o Senhor me dá 3 temas no decorrer da mensagem. O primeiro tema é: você é alguém importante para Deus. Aleluia! No decorrer da mensagem estarei falando sobre os 2 outros temas, que o Senhor me deu nessa mensagem, porque pela primeira vez, o Senhor me dá uma mensagem, 3 temas para uma mensagem. Nosso Deus, Ele é soberano, Ele trabalha de diversas formas, de diversas maneiras, e é maravilhoso como o Senhor Ele sempre trabalha no nosso meio, para que nós possamos compreender a sua mensagem de forma clara, de forma mais fácil. Ele já fazia isso no seu tempo onde o que predominava ali mais não eram os prédios que hoje nós vemos, mas era ali a agricultura, a pesca. Então ele usava todo aquele ambiente para que ele pudesse contar parábolas, para que por meio das parábolas, das plantas, das hortaliças, enfim, o povo pudesse compreender na linguagem que eles viviam. E o nosso Deus é sempre assim. Ele continua trabalhando de diversas maneiras para que a mensagem de Deus ela se torne cada vez mais clara a mim e a você, porque assim nós, entendendo a palavra de Deus,
como forma aquela frase diz, né? A ficha cai, né? A ficha cai. Eu entendi que o Senhor quis falar comigo. E Deus tem prazer em falar conosco. Você foi gerado por Deus para marcar uma geração. Aqui o texto que nós vemos que Zacarias, ele também foi um homem escolhido por Deus para marcar uma geração, a geração do seu tempo. Deus, ele, desde o início da história, ele vem levantado homens e mulheres para que por meio desses homens e dessas mulheres ele pudesse marcar gerações. A verdade é essa que até hoje nós ministramos, nós ouvimos palavras de personagens da Bíblia que viveram muitos e muitos anos antes de nós, mas que até hoje nos inspiram através das suas histórias. E hoje o Senhor escolheu Zacarias e a sua esposa Isabel para que por meio da história desse casal nós pudéssemos ser inspirados também nesta noite. Zacarias, não é comum nós ouvirmos, mensagens falando sobre Zacarias. É bem mais comum o Senhor sempre nos trazer mensagens por meio de personagens mais conhecidos, como os patriarcas da fé, como Davi e tantos outros, como Paulo, Pedro. Mas Zacarias não é comum nós ouvirmos sobre Zacarias. No entanto, Zacarias, assim como os demais servos de Deus, eles nos inspira através da sua história. O texto, ele começa dizendo que Zacarias e a sua esposa, eles eram, ambos, no versículo de número 6, diz que eles eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Esse fato é um fato que nos chama muita atenção, porque essa frase ela destaca aqui as qualidades que havia em Zacarias e também na sua esposa. A Bíblia vai nos afirmar que ambos, tanto Zacarias como Isabel, eles eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Será que algum de nós poderíamos, de repente bater no peito e falar que nós somos justos diante de Deus e irrepreensíveis diante do Senhor? É uma responsabilidade muito grande, nós afirmarmos tal afirmação. Existe um provérbio que nós estávamos meditando até a semana passada, na classe dos jovens, e nesse provérbio diz assim: quem poderá dizer no seu coração, purificado está o meu coração e limpo estou? Difícil, Talvez eu e você não temos sido fiéis, irrepreensíveis diante de Deus como deveríamos ser. No entanto, depois dessa palavra que o Senhor trouxe, está trazendo para nós nesta noite, que estamos a receber do Senhor, algo pode mudar, e algo pode mudar para melhor. Algo deve mudar, e deve mudar para melhor. Sabemos que não é fácil sermos achados diante de Deus, assim de forma como esse casal foi achado. Ambos eram justos diante de Deus e vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Mas é possível, e por isso o Senhor ele traz essa palavra para nós nesta noite, porque esse é o objetivo de Deus. Eu e você, nós alcancemos a cada dia um nível maior na nossa espiritualidade, na nossa comunhão com Deus, na nossa
vida com Deus. Para que um dia nós possamos alcançar, assim como esse casal alcançou, esse testemunho do próprio Deus, esse testemunho do próprio Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus que testifica que eles eram ambos justos diante de Deus e viviam de forma irrepreensível. Eu acredito que eu e você, nós podemos alcançar isso. Amém? Amém. Podemos alcançar, porque a palavra de Deus, ela tem essa função de nos transformar a cada dia de glória em glória, para que nós possamos a cada dia estarmos mais parecidos com o nosso Deus. Amém. Fomos feitos dessa forma, a imagem e a semelhança de Deus. E sabemos que o pecado, ele foi roubando, foi tirando essa beleza de nós. Mas quando nós aceitamos Cristo na nossa vida, agora essa beleza, ela retornou, e a cada dia nós somos aperfeiçoados pelo Senhor, até chegarmos à estatura de varão perfeito, a saber, de Jesus Cristo. E hoje é mais uma etapa para que isso aconteça, né? Hoje nós estamos em mais uma fase, mais uma etapa onde o Senhor está nos aperfeiçoando através da sua palavra. E tudo depende só de nós. Depende só de nós acreditarmos na verdade de Deus para nossas vidas. Nosso atual momento não define a nossa história. Não alcançamos ainda. O apóstolo Paulo que chega a dizer também, né? Olha, ainda não alcancei, não julgo ter alcançado, mas prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo também considerava não ter alcançado ainda a perfeição, mas ele fala: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim, pelo prêmio da soberana vocação. Então, o apóstolo Paulo também, ele caminhava nesse mesmo sentido que nós caminhamos, para que nós possamos alcançar a cada dia o aperfeiçoamento através da palavra do Senhor. Esse casal, irmãos, apesar deles serem achados justos diante de Deus, apesar deles estarem vivendo de uma forma irrepreensível diante de Deus, diante dos homens, algumas coisas ainda não haviam acontecido na vida desse casal. Algumas coisas que oramos, apresentamos a Deus em orações, nem tudo ainda aconteceu. Muitas coisas aconteceram, mas muitas coisas ainda não aconteceram. Ainda falta acontecer muitas coisas na minha vida e na sua vida também. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que não é só você e não é só eu. Aconteceu também na vida desse casal. Apesar de eles serem justos diante de Deus e viverem de forma irrepreensível, faltava alguma coisa na vida deles. Faltava acontecer um milagre na vida desse casal. Zacarias e de Isabel. Versículo 7 vai dizer que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Uma situação que humanamente não poderia acontecer, porque uma mulher estéril, ela não pode gerar filhos. E com uma idade avançada, aí se torna mais difícil ainda para que isso possa acontecer. E para que pudesse acontecer de Isabel ela gerar uma criança, tendo a sua idade avançada, vocês vão concordar comigo, só um milagre, né? Não é? Só um milagre para acontecer. Porque ela, além de estéril, ela era de idade avançada. Mas, irmãos, nós vamos ver a partir do versículo de número 8 um fato importante que mostra, por meio
da ação de Zacarias que ele está caminhando em direção a este milagre. O versículo número 8 diz assim: aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. É importante nós destacarmos esse fato, porque esse fato ele é predominante para que Zacarias e a sua mulher Isabel pudessem viver o milagre de Deus nas suas vidas. Porque esse fato demonstra que, enquanto o milagre não acontecia, Zacarias ele não cruzou os braços. Zacarias ele não ficou aguardando o milagre chegar na sua vida. Zacarias ele não ficou ali murmurando. Quem sabe dizendo: poxa, o Senhor ele abençoa tantos e não abençoa a mim. Zacarias, o texto mostra que ele continuou exercendo o sacerdócio a ele confiado pelo Senhor. E aí eu abro parênteses para fazer uma pergunta para você e para mim. O que o Senhor ele tem confiado a mim e o que o Senhor tem confiado a você? É um fato para que eu e você possamos refletir, porque a Zacarias foi confiado o exercício do sacerdócio. Zacarias, enquanto o milagre não acontecia, ele fazia com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, e isso nós podemos observar pelo fato de ele se achar irrepreensível diante de Deus. É sinal que ele fazia aquilo que o Senhor tinha confiado nas suas mãos de forma excelente, de forma brilhante, de forma dedicada. Ele procurava fazer o trabalho do Senhor. Nós falamos aqui, e vale a pena nós ressaltarmos novamente, associando o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, que nos diz assim: chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois está escrito na Escritura: eis que põe em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Essa palavra nos mostra que, assim como na época de Zacarias, ele exercia o seu sacerdócio, esse sacerdócio, ele era exercido de forma diferente. Ele entrava no santuário, ali havia toda uma instrução, uma ordenança, uma orientação de Deus para que ele pudesse fazer o trabalho do Senhor. Sabemos que eram poucas pessoas que tinham essa função importante de sacerdote. Agora, Cristo vindo, o véu do templo se rasgando, agora todos nós, aleluia, a todos nós foi dado esse privilégio de sermos sacerdotes diante de Deus, de podermos oferecer a Deus sacrifícios agradáveis a Ele, de podermos agora exercer o dom que Ele confiou a cada um de nós. Deus, Ele confiou um dom a mim e um dom a você. Aleluia!
E Zacarias, ele nos mostra que, independente de alguma resposta ainda não ter chegado, independente de nós estarmos à espera de algum milagre, nós precisamos permanecer fazendo a obra do Senhor. Porque quando nós fazemos a obra do Senhor, irmão, nós estamos demonstrando que nós cremos naquele que nos chamou e que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Quando nós trabalhamos, quem trabalha registrado, trabalha na empresa, trabalha por quê? Porque ele sabe que no final do mês ele vai receber o seu salário. Ele acredita, ele tem essa fé, não é? E por que muitas vezes nós não acreditamos naquilo que o Senhor ele fala para nós? Não acontece só conosco, aconteceu também com Zacarias. Zacarias também, ele não acreditou nas palavras do Senhor. É comum, nós somos seres humanos, mas a palavra de Deus ela vem sempre nos orientando, sempre nos mostrando. E Zacarias, então, enquanto ele aguarda o milagre do Senhor, ele serve ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua dedicação. O versículo 11 vai dizer que aparece um anjo. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Irmãos, só vive milagres de Deus aquele que realmente ele acredita e ele permanece acreditando e fazendo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer. Ao ver, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Nós oramos, irmãos, para um Deus que ouve a nossa oração. Nós oramos para um Deus que ouve a nossa oração. Eu não sei quanto tempo demorou para que Zacarias e Isabel contemplassem esse milagre. Mas o que Deus tem para cada um de nós, o seu tempo vai chegar. Como chegou na vida de Isabel e de Zacarias. Porque o nosso Deus não falha, irmãos. Nosso Deus não falha. Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Zacarias e Isabel estavam apenas entre aspas, porque é um grande milagre. Um bebê, uma criança, o nascimento de uma criança. Mas além deles receberem uma criança, o anjo anuncia que além deles receberem uma criança, a criança não será qualquer criança, será uma criança especial. Será uma criança que trará tanto alegria para eles como alegria para todo o povo. E eu não sei, talvez aqui os nossos irmãos anciãos aqui me ajudem, mas eu não lembro, não recordo de nenhum outro menino, de nenhuma outra criança que alcançou esse privilégio de já ser cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Eu não lembro na Bíblia, pode ser que tenha, mas o caso que eu conheço é esse. O anjo ele anuncia que esse menino que vai nascer, esse presente que Deus havia preparado para eles, ele vai ser cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Tanto é que nós podemos observar isso quando Maria vai visitar a sua prima Isabel. Quando ela chega para visitar a Isabel, já grávida também, quando a criança ela percebe que ali no ventre de Maria estava o Salvador do mundo,
a criança ela salta. Aleluia! Porque ela já estava cheia do Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo invadiu a criança ali dentro do ventre materno. Glória a Deus. Então, olha só, a gente vê se cumprindo cada vez mais aquilo que está escrito. Deus ele faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ela queria um bebê, mas esse bebê, além dele vir, ele vem cheio do Espírito Santo, ele vem para um propósito especial, para que através desse menino agora o caminho do Senhor seja preparado, para que muitos corações pudessem se converter ao Senhor através da pregação desse menino. Ele começa a pregar ali na sua região, né? E ele não prega só a mensagem de rosas, não, ele prega a mensagem de espinho também. Quando ele vê aquele povo vindo, ele fala: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais, dizendo vós que sois filhos de Abraão, porque dessas mesmas pedras aqui Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ele traz uma mensagem de Deus, mas uma mensagem para transformar a vida daquelas pessoas. E muitas vidas são convertidas, são transformadas para que elas possam serem preparadas como povo para o Senhor. Isso está no versículo 17. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, João Batista, que nasceria do ventre de Isabel, como nasceu, ele de fato, ele foi um pregador, foi um mensageiro que preparou o caminho do Senhor para que o Senhor pudesse vir. Zacarias, ao ouvir todas essas coisas, ele desacreditou das palavras de Deus. E por desacreditar, como eu disse, o ser humano, ele é sujeito a desacreditar. E que o Senhor ele repreenda no nosso meio todo espírito de incredulidade, amém, irmãos? Porque a incredulidade, muitas vezes, ela vem visitar o nosso coração, e se nós não vigiarmos, ela acaba nos tomando, como tomou ali a vida de Zacarias. E aí, então, por ele não ter acreditado, o anjo Gabriel então disse que ele ficaria mudo até que acontecesse todas essas coisas, e então depois ele voltaria a falar, como ali realmente uma repreensão, castigo por não acreditar nas palavras do Senhor. Porque, como eu disse no início, irmãos, Deus ele tem coisas tremendas para fazer na nossa vida, mas nós precisamos acreditar. Uma vez eu ouvi alguém falando e é verdade, né? As pessoas elas acreditam em praticamente tudo, né? Até mesmo muitas mentiras que surgem. Aí você compra um produto, você pega o rótulo, você vai olhar e você acredita em tudo que está ali. Mas quando é a palavra do Senhor, às vezes nós não acreditamos. Mas, acreditando ou não, a palavra do Senhor é sempre segura. Então vale a pena acreditarmos. Eu acabei esquecendo aqui do segundo tema dessa mensagem, que é, o primeiro tema é: você é alguém importante para Deus. O segundo tema: não existe nada melhor que ser fiel a Deus. Porque esse casal ele era fiel a Deus e faltava algo na vida deles, mas no tempo certo Deus acrescentou na vida deles, além daquilo que eles imaginavam. Porque vale a pena ser fiel a Deus. E o último título, para que a gente possa caminhar para o final, o último tema que o Senhor ministrou no meu coração é: o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Porque
nós vemos que enquanto Zacarias ele trabalha para o Senhor, ele serve ao Senhor em fidelidade, o Senhor trabalha em favor dele. E para o Senhor não é impossível, né? Porque humanamente era impossível que uma estéril ela desse filhos. Mas nosso Deus ele tem todo o poder, né? Assim como ele abriu o ventre de Isabel, ele abriu o ventre também de outras mulheres como Ana, como Raquel. Nosso Deus não é impossível para ele. Por isso vale a pena ser fiel a Deus. E Deus nos ajude através dessa palavra que nós estamos ouvindo hoje a sermos mais fiéis a Ele do que temos sido. O versículo de número 24 e 25, para nós caminharmos para o fim. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto o que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Nós sabemos que na época era uma vergonha para a mulher não gerar filhos. A mulher que ela não gerava filhos, ela era discriminada, ela era desprezada, e essa era a causa pela qual Ana também sofreu muito. Sabemos que Ana, acrescentada ao sofrimento dela, Penina sempre jogava na cara dela, nos filhos que ela possuía, e aquilo só agravava cada vez mais o sofrimento de Ana. Então, ao contrário do que hoje nós vemos, porque hoje é difícil, as pessoas, a maioria não quer ter filhos, né? Naquela época não, era o contrário. Todas as mulheres, elas queriam gerar, elas queriam ter filhos, porque era uma honra ter um filho. Então, Isabel, ela termina no versículo 25 falando sobre esse milagre do Senhor na vida dela. Foi isto que o Senhor me fez ao contemplar, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Irmãos, o nosso atual momento, ele não define a nossa história. Isabel, ela passou por um determinado tempo de vergonha, mas chegou um tempo que o Senhor ele acabou com a vergonha de Ana. Trouxe um milagre para a vergonha. O Senhor faz isso, irmãos. O Senhor faz isso. Eu já contei aqui que, uma ocasião, a esposa resolveu ir embora de casa, e ali eu busquei o Senhor, orei ao Senhor, busquei a direção de Deus, e Deus usou uma irmã, uma senhora que eu não conhecia, e falou comigo. Falou: muitos estão olhando para você agora e estão achando que você perdeu, você está derrotado, você está envergonhado. Mas eu sou o Deus que peleja pela sua causa. Aleluia! E depois daquela oração, aquela irmã, sem me conhecer, ela disse: irmão, eu vou estar orando por você, pelo seu lar, pela sua casa, e eu não sei quanto tempo vai demorar, mas Deus ele vai restaurar o seu lar e a sua casa. A gente nunca sabe o que Deus vai fazer, porque cada caso é um caso, mas uma coisa é certa, irmãos: Deus, Ele honra aqueles que honram a Ele. Deus não deixa envergonhado aqueles que se mantêm em fidelidade a Ele. Assim como esse casal se manteve fiel a Deus, mesmo não tendo tudo aquilo que eles buscavam, eles permaneceram fiéis. E eu não sei quanto tempo demorou a vergonha na vida de Isabel, mas um dia essa vergonha chegou ao fim. Porque ela contemplou ali o seu ventre, a sua barriga crescendo, e ela gerando aquele filho,
e aquele filho depois pregando a palavra do Senhor, anunciando o caminho do Senhor. João Batista, a Bíblia testifica de João Batista que dentre aqueles que foram nascidos de mulher, não houve maior do que João Batista. Olha só o testemunho que alcançou esse casal. Então, meus irmãos, eu quero concluir essa mensagem de Deus dizendo o seguinte: Deus escolhe pessoas com um propósito especial nessa terra. Entre elas, Zacarias e a sua esposa Isabel. Ele escolheu também você para um propósito especial. Nunca duvide do poder de Deus, porque Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Essa é a palavra de Deus para nós nesta noite. Nesse final de ano, estamos chegando a mais um final de ano. Para Deus não faz diferença. Ele continua trabalhando, continue sendo fiel, continue servindo ao Senhor, porque Deus Ele não falha. Ele chega no momento certo e Ele honra aquele que está honrando a Ele. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Desejo a todos vocês um final de ano bom, amparado, protegido pelo Senhor, e um ano novo na presença de Deus. E demais o Senhor acrescenta, né? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele continuará cuidando de nós até o último dia. E como diz alguém, até depois do fim, né? Pablo Marçal ele fala: nós ficaremos juntos até depois do fim, por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.